Provérbios, capítulo 13, versículo 1. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Devemos sempre prestar atenção nos conselhos dos nossos pais, porque eles querem o nosso bem, principalmente quando os nossos pais servem a Deus de maneira constante e regular em uma igreja batizados, porque esses pais que seguem a Jesus regularmente em uma igreja, que são batizados e que praticam a palavra, são orientados pelo Espírito Santo para nos trazer conselhos e orientações nos momentos difíceis. Se você não tem um pai ou uma mãe na presença de Deus, você pode ter um relacionamento com um pastor, com um padre. E essas pessoas podem ser como o seu pai, como a sua mãe, que dá ajuda nos momentos difíceis. Às vezes, quando você não conta com pais que têm um bom exemplo e que possam ajudar você, você pode pedir conselhos e ensinamentos dos pais dos seus amigos, ou dos seus tios, ou dos seus avós, mas sempre existem aquelas pessoas que você nota que elas são pessoas que têm a sua própria família, que são bons pais, que têm os seus filhos sendo bem educados. Então você deve observar os conselhos que essas pessoas dão. O fato de você não ter um pai ou uma mãe que possa lhe dar bons conselhos não é justificativa para que você diga que você errou ou se perdeu na vida porque a culpa é do seu pai ou da sua mãe. Existem muitas pessoas que eram filhos de traficantes, de pessoas alcoólatras, de pessoas que viviam viciadas em drogas e que esses filhos tomaram uma decisão. Eles disseram assim: isso não vai acontecer comigo. Eu vou ter uma vida abençoada. E eles tomaram a decisão de trabalhar e buscar uma igreja e buscar conselhos de pastores, de padres, de professores, de lugares onde eles aprenderam a seguir o caminho certo. E eles estão dando certo. Um exemplo disso é o Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol da seleção portuguesa, muito conhecido mundialmente, que o pai dele era alcoólatra. Ele disse que muitas vezes ele maltratava a mãe dele, muitas vezes maltratava ele, e ele disse que ele treinaria e ele se entregou ao treinamento do futebol e disse que a minha família será diferente. Hoje ele tem uma família, é um jogador mundialmente reconhecido e todos poderiam dizer: dali não vai sair nada, mas ele seguiu pela decisão dele de mudar a história dele. Então, você que tem bons pais, aceite os conselhos. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai. Na verdade, o sábio, ele presta atenção nos resultados dos ensinamentos que ele vai tendo. O sábio de verdade, ele procura ter Deus como seu pai. E Deus deixou o seu manual de ensinamentos na Bíblia. Então, o sábio é aquele que honra a Deus em primeiro lugar, aquele que teme ao Senhor. Nós lemos isso em Provérbios capítulo 1. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, o temor a Deus. E temor significa ter extremo respeito. Quando você tem extremo respeito por Deus e você procura saber o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer de mim, então você vai ser bem-sucedido. Agora, o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. O que zomba de tudo, quando
você diz para ele, olha, a Bíblia fala que isso é errado. Ele fala, deixa de ser quadrado, seu crentinho, sua crentinha. Muitas vezes ele zomba, ridiculariza. Vai lá pegar a sua biblinha e a pessoa fica brincando com isso. A pessoa que nunca, que zomba de tudo, ela nunca reconhece que ela está errada. Quem não reconhece que está errado, acaba cedo ou tarde pagando as consequências das suas decisões. Você vai colher o resultado das suas decisões. E não há desculpas de que a culpa é do meu pai ou a culpa é da minha mãe. A realidade é que você recebe as consequências da sua decisão. Versículo 2: Os bons serão recompensados pelo que dizem, e os traiçoeiros só desejam a violência. Veja que o versículo 2 confirma exatamente essa ideia. Você será recompensado pelo que você faz. Os que são bons vão ser recompensados pelos que dizem. E os que são traiçoeiros só querem a violência. Quando você é bom espiritualmente, você vai falar para as pessoas à sua volta, para elas lerem a Bíblia, para elas orarem buscando a Deus, para elas lerem a palavra e colocarem em prática. Você vai falar isso e você será recompensado por Deus, porque você está salvando pessoas. Você é bom e você fala palavras boas para quem está com depressão ou ansiedade, está com um problema na alma. Você será recompensado. Aquela pessoa vai ser reerguida, ela vai se animar, ela vai lembrar de você, que você foi importante para ajudá-lo, para ajudá-la. Você fala coisas boas com relação ao cuidado do corpo físico. Você incentiva as pessoas. Vá na academia, beba mais água. Cuide da sua alimentação, não coma em excesso. Cuide da sua saúde. Você vai ser recompensado. Você vai ajudar pessoas nisso. E também você é recompensado quando você é bom no que você fala para você mesmo, para você mesma. Tem pessoas que são maus com elas mesmas. Elas dizem, olhando no espelho, você é muito fraco, é muito feio, é muito feia, é incapaz, não pode, não consegue. Não diga essas palavras. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Diga: no Senhor eu posso todas as coisas. Em Deus isso é possível. Pode ser que na minha trajetória isso seria algo que não aconteceria, mas eu vou pedir orientação a Deus e o Espírito Santo me dará o caminho e eu receberei a bênção e a vitória. Você será recompensado pelo que você diz. Tem muitas pessoas que falam mal de si mesmas e, como consequência, elas mesmas não prosperam, porque falam mal de si mesmas. Não faça mal a você. Faça bem a você. Você é filho de Deus, diga palavras boas. Os traiçoeiros só desejam a violência. O traiçoeiro é o que mente, engana, trapaceia. Ele quer causar o mal contra o seu próximo. Ele quer a violência, ferir, machucar o próximo. Versículo 3. O versículo 2, quando ele fala assim, os traiçoeiros só desejam a violência, ele é um alerta. Se você está conversando com alguém e você percebe que a pessoa conta para você, olha, eu já fiz isso, aquilo, enganei aquela pessoa, traí aquela pessoa. Então você já sabe que aquela pessoa é uma pessoa traiçoeira que logo, cedo ou tarde, ela vai fazer alguma coisa que vai arruinar você. Às vezes ela está contando o que ela fez para outros, para você. Está tendo você como amigo, como amiga dela. Só que uma amiga que conta para você que saiu com um homem casado, um amigo que conta para você, olha lá, eu saí com aquela mulher, ela é casada, o marido não estava em casa, eu saí com ela. Ele, quando tiver uma oportunidade, também vai traí-lo, vai traí-la. Então, saia de perto
dos traiçoeiros. O versículo está aqui para dizer: os traiçoeiros só desejam a violência. Se ele faz com outro, ele faz com você. Muitos empresários, inclusive, dizem: nós nunca fazemos sociedade com quem trai o esposo ou a esposa. Porque se a pessoa trai a pessoa com quem ela dorme, ela não tem problema nenhum de trair, trapacear nos negócios. Versículo 3. Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Então, tenha cuidado com relação ao que você conta a respeito da sua vida para os outros. Às vezes, você não pode contar algumas coisas até para o seu pai, para a sua mãe. Você que é casado, você que é casada. Você tem a sua família, com o seu marido, com a sua esposa. A sua vida particular de casal é sua e do seu marido. É sua com a sua esposa. Tem coisas que ocorrem no relacionamento que não são para você falar para o seu pai, para a sua mãe. Você pode gerar um problema com a sua esposa e os seus pais, ou com o seu marido em relação aos seus pais. E quando chega o dia de reunir toda a família, o seu pai e a sua mãe vão olhar para o seu marido ou para a sua esposa com aquele olhar de reprovação, sendo que você já resolveu o problema. Então, cuidado com o que você fala e para quem você fala. Você não precisa falar tudo para os seus colegas de trabalho. Você tem que ter certeza. Tem muitas pessoas que falam da vida para os colegas de trabalho e esses colegas, depois, na frente, usam as informações que receberam contra elas mesmas. Outro dia, um jovem começou a reclamar do chefe para o colega de trabalho. E o colega de trabalho só concordava com a cabeça e falava: é isso mesmo, é isso mesmo. E ele chegou a mandar umas mensagens no WhatsApp, criticando o chefe, dizendo: olha, ele fez isso, isso, isso. E o colega só: é. Só concordando. Depois de um tempo, o chefe chamou essa pessoa e disse: então você anda falando mal a meu respeito. E aí ele parou e pensou: nunca mais eu confio em colega de trabalho. Porque o colega pode ser aquele que quer a sua ruína. Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Nesse caso desse homem, ele estava falando demais. E acabou abrindo um caminho para sua própria ruína dentro do seu trabalho. Versículo 4. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Na vida, nós precisamos nos esforçar. Preguiçoso não é só aquele que não trabalha. Preguiçoso é aquele que é acomodado. Na Bíblia, quando você lê Provérbios, aquele que sente que está confortável, ele está ganhando o que precisa. Ele não pensa em prosperar, em estudar, crescer, evoluir, melhorar. Quando a pessoa não pensa em o que eu posso fazer a mais, o que mais eu posso aprender, onde eu poderia receber uma renda extra, qual é outra habilidade que eu possa aprender. Então o preguiçoso, ele sempre é pego de surpresa. Lá em Provérbios, no capítulo 6, está escrito que o preguiçoso, ele é surpreendido pela pobreza, pela fome, que vem como se fosse um ladrão. Por quê? Ele aprende uma única coisa: se aquele negócio não der certo, ele vai passar dificuldade. Mas quem está sempre procurando evoluir, quando uma coisa não dá certo, ele fala: já sei, vou fazer aquela outra coisa. Então a pessoa que é esforçada, ela consegue o que deseja. Uma outra vantagem de você aprender várias habilidades: você pode reservar um tempo da sua vida para se dedicar a fazer 2 ou 3 coisas e diminuir o tempo para conquistar o que deseja. 5.
Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Esse versículo está aqui para dizer assim: preste atenção no que as pessoas falam. Preste atenção se elas gostam de mentir ou se elas são honestas. Se você vê que uma pessoa é muito honesta, sempre correta, você pode confiar nessa pessoa, fazer negócios com essa pessoa. Mas se você vê que a pessoa fala palavrões, fala coisas indecentes, faz piadas com conteúdo sexual, com conteúdo que diminui pessoas em função de cor, em função de raça, em função de pobreza, em função de altura, em função de com conteúdo discriminatório, você já sabe, essa pessoa aí é uma pessoa que eu devo manter distância. Versículo 6: a justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. A justiça é a vontade de Deus, protege os inocentes. Deus é a justiça. Ele protege, ele guarda os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Aqui está a lei da semeadura. Se uma pessoa pratica o mal, ela vai cair na desgraça. A pessoa pode se dar bem agora, na sua frente, mas com certeza dali um pouco você vê a pessoa recebendo o castigo. É uma doença, é uma morte prematura, a pessoa se envolve com o tráfico, ela compra um carro, compra uma mansão, ela fica muito bem e ela diz: eu estou muito bem e Deus vai cuidar de mim. De repente, a pessoa é descoberta pela polícia, ela perde tudo aquilo que ela conquistou. 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Aqui nós temos pessoas que não têm nada e são orgulhosas, arrogantes, gastam dinheiro que não têm, pegando empréstimo, usando cartão de crédito, estourando o cartão de crédito, ficando com muitas dívidas para comprar um tênis, um telefone celular, uma bolsa, um carro, uma casa, uma camiseta, para mostrarem, aparentarem que são ricas. E depois de um tempo, elas quebram o cartão de crédito, estouram o limite e depois elas acabam sofrendo com ansiedade, depressão, preocupação ou se tornam pessoas que são trapaceiras. Tem aquelas pessoas que não têm vergonha na cara. Elas usam o cartão, depois elas procuram outro nome e elas abrem outro cartão e o objetivo delas é estourar todos os cartões, usar todo o dinheiro, todo o limite para colocarem a aparência, a imagem de que são ricas e elas não pagam ninguém. Agora outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Que você seja a pessoa que tem condições econômicas e que tem uma que tem discrição, que não tem aquela preocupação de mostrar para os outros, porque olha só, eu estou aqui, eu estou ali. Tem muitas pessoas que têm essa necessidade de se mostrarem ricas para as outras pessoas. Veja se você tem isso com você. Veja se você não tem isso porque faltou alguma atenção dos seus pais. Você tem alguma carência emocional. Então você precisa de aprovação das pessoas. Então você quer estar bem para que as pessoas digam: oi, tudo bem? Como que você está? Você só precisa da aprovação de Deus. Se Deus está com você, você sabe que tem o melhor e maior amigo de todos. Deus, na sua vida, estando do seu lado, você será a diferença na vida das pessoas. Você terá a sua vida espiritual preenchida, a sua vida emocional tratada, com todas as questões de aprovação resolvidas, e isso vai ajudar você a não ter que parecer o que não é.
Quem estuda educação financeira sabe que os educadores financeiros ensinam essa segunda parte de Provérbios 7. Eles dizem: nunca mostre quanto você tem de riqueza. Ande de maneira simples. Ninguém precisa saber que você é rico, que você tem muito dinheiro. Você pode ser simples. Então, eles dizem: viva sempre um padrão abaixo daquilo que você tem. Porque se você viver com um padrão abaixo do que você tem, você sempre estará com uma boa condição financeira. Versículo 8: o rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. O versículo 8 está dizendo: tudo na vida tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Ser rico é bom, mas você corre o risco de ser sequestrado. Você corre o risco de ser furtado, corre o risco de ser roubado, porque a pessoa vê a riqueza e o rico tem que usar o dinheiro para se proteger. Ele tem que pagar segurança, ele tem que pagar o seguro do carro, o seguro da casa, tem que prestar atenção aonde vai, a que hora sai, porque dependendo do lugar em que ele vai, ele pode ser sequestrado, pode sofrer um dano, um prejuízo. Agora o pobre, ele anda por qualquer lugar, ele não sofre nenhum tipo de ameaça. As pessoas veem que se trata de alguém que não tem nenhuma riqueza, nenhum patrimônio, e é isso que o versículo 8 está dizendo. Existem ônus e bônus. Versículo 9. Os homens corretos, agora, nesse ônus e bônus do versículo 8, é melhor ser rico e um rico que observa o versículo 7, que tem muito dinheiro, mas finge que é pobre, porque se protege de sequestro, de furto, de roubo e também vive uma vida tranquila. Versículo 9. Os homens corretos são como uma outra coisa ainda sobre riqueza e pobreza. Tem algumas igrejas, alguns pastores que dizem que é pecado ser rico. Mas a Bíblia não fala que é pecado ser rico. Abraão foi um homem rico, Isaac também, e Jacó também, e José foi governador do Egito, e Jó foi um homem também muito rico, em que inclusive ele foi provado, perdeu tudo e depois a Bíblia fala que Deus devolveu em dobro para ele. Ou seja, ele foi provado por um tempo e depois ele ficou ainda mais rico e a riqueza veio de Deus. E em Eclesiastes, no capítulo 5, tem um versículo que fala que a riqueza é um dom de Deus. E em Ageu, capítulo 2, versículo 8, Deus disse para o seu povo: minha é a prata e meu é o ouro. Então Deus é o dono da riqueza. Deus é o dono do dinheiro. E quando nós somos mais ricos, nós temos mais condições de financiar obras para o reino de Deus, de financiar obras sociais e investir em educação, treinamento, preparação de pessoas para o reino de Deus e na obra missionária. Então, pensar que a riqueza é pecado está fora do que a Bíblia ensina. A Bíblia, ao contrário, quem tem acompanhado a leitura de Provérbios escuta sempre que Deus é contra a preguiça. E preguiça, no contexto de Provérbios, é acomodação. Quem é acomodado pode ter um trabalho ali, mas vive com limites e não busca se aperfeiçoar, é preguiçoso. Em Eclesiastes 11, no versículo 1, está escrito: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão sobre muitas águas quer dizer lançar o que você tem recebido em várias direções, fazer vários investimentos, aplicações em vários negócios que você possa aprender para ter renda e que, depois de muitos dias, vai voltar para você. E ainda em Eclesiastes 11, tem um versículo que diz assim:
Quem olha para as nuvens nunca vai semear. Então, é necessário semear com confiança de que, com o tempo, haverá colheita. Versículo 9: Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. Então, os corretos são como luz, trazem clareza, trazem esclarecimento, trazem conselhos, trazem respostas, trazem solução para os problemas. Luz brilhante, solução, resposta, conselho, orientação, palavra de sabedoria. Porém, os maus são como uma vela que está se apagando. Não tem luz, clareza, iluminação, orientação, revelação para dar a ninguém. 10. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. Quem é orgulhoso nunca dá o braço a torcer. O orgulhoso sempre acha que está certo. O orgulhoso sempre quer provar e mostrar para os outros que só ele tem razão. Nesse objetivo de mostrar que ele tem sempre razão, ele sempre vai brigar até que as pessoas digam que ele tem razão. Agora, o que pede conselhos e escuta, ele negocia, verifica o que está errado e corrige, verifica o que precisa ser melhorado e melhora, conserta aonde precisa melhorar no caráter, na conversa, no diálogo. Então, é mais sábio pedir conselhos, conversar, ser humilde, negociar, do que querer mostrar que se tem razão. Quem quer ter razão a qualquer custo vai gerar brigas. Sem contar que o orgulhoso é um tolo, porque se fica provado que o que ele está pensando é errado e ele quer ainda ter razão no erro, ele está sendo tolo. Versículo 11: A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. O versículo 11 está falando que nós honramos mais aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós tivemos que nos dedicar, nos empenhar para ganhar. Nós sabemos o valor daquilo que nós conquistamos. Então nós sabemos como conquistar mais e nós vamos conservar melhor aquilo que nós trabalhamos. Quantas pessoas ganham na loto e depois ficam mais pobres do que antes? Elas ganham muito dinheiro e pensam, eu posso gastar tudo agora. E depois elas estão mais pobres do que antes, porque ganharam dinheiro fácil. 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. O versículo 12 está dizendo, quando você tem que esperar algo que você está desejando, você com o tempo fica doente. Muitas vezes nós pedimos para Deus uma bênção. De repente é um filho para um casal que está fazendo tratamento e não consegue engravidar. De repente é uma viagem que você sonha em fazer e que você juntou o dinheiro, mas quando chegou no tempo de fazer a viagem aconteceu alguma coisa e você vai ter que adiar ainda mais esse projeto. Isso muitas vezes faz a pessoa adoecer. Mas quando a pessoa realiza o desejo, ela fica com o coração alegre. Esse versículo está aqui para dizer que se você está perto de alguém que está triste porque alguma coisa deu errado, você precisa ser compreensivo, precisa ser compreensivo com essa pessoa. Nosso papel é trazer uma palavra de ânimo, dizer para a pessoa, não desista, você pode conseguir, não desista, casal. Continuem orando, Deus vai realizar esse projeto. Deus vai dar esse filho para você. Continue estudando, você vai conseguir terminar essa faculdade. Não fique triste, volte para o seu curso, você vai conseguir. Então, quando alguém perto de nós está com a experiência adiada, está com o coração doente, diga uma palavra boa, de ânimo, para que a pessoa consiga
se alegrar. Agora, o desejo realizado enche o coração de vida. Porque quando a pessoa tiver o desejo realizado, ela vai ficar feliz. Nessa segunda parte, compartilhe, celebre com quem está feliz. Se uma pessoa vem perto de você, contente, alegre, contando de um sucesso que ela obteve, parabenize, fique feliz junto com a pessoa. Talvez hoje você não esteja muito bem, mas se alegre com a pessoa. Se você não estiver muito bem, diga para a pessoa: que bom para você, mas hoje eu não estou muito bem, porque eu estou com alguns problemas pessoais e saia, mas sempre parabenize a pessoa e fique alegre pela pessoa que teve o seu desejo realizado, porque também vai chegar a sua vez. Versículo 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. É mais um versículo que fala sobre seguir conselhos. Não ser arrogante, prepotente, orgulhoso, soberbo, pensando que sabe tudo, mas ouvindo os conselhos que são bons. 14. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Pessoas sábias mostram o caminho da palavra de Deus, que diz: não engane, não trapaceie, não se envolva com uma pessoa casada, porque todas essas situações, dependendo de quem você trapaceia, de quem você engana, da pessoa casada com quem você sai, você pode perder a vida. Provérbios capítulo 6 fala sobre isso. Fala que aquele que adultera com uma pessoa casada é muito tolo e que no dia em que o marido vier prestar contas, ele não receberá nenhum presente. Versículo 15. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. Veja que ter juízo para mostrar que é uma pessoa honrada, uma pessoa que respeita o próximo, uma pessoa que cumpre os contratos, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, uma pessoa que faz a coisa certa, que anda, como nós lemos em Provérbios capítulo 8, que a verdadeira sabedoria, ela anda de mãos dadas com a correção, com a verdade, com a justiça, com a retidão, com a equidade, que é o fazer sempre a coisa certa. Anda sempre do lado da transparência. A verdadeira sabedoria anda ao lado do conselho, da inteligência, da compreensão, do discernimento, da prudência, do entendimento. A sabedoria anda de mãos dadas com essas coisas. Então, quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança. Por quê? Porque é tolo, porque é orgulhoso, porque é adúltero e não mostra que é fiel no seu próprio relacionamento conjugal, que é mentiroso, que anda na falsidade, que anda na trapaça, no engano, está caminhando para a desgraça. Versículo 16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Então, o sensato, ele tem cautela, avalia a situação, pede conselhos antes de tomar uma decisão. O tolo é precipitado. Lá em Provérbios capítulo 19, versículo 2, diz que aquele que se apressa sempre erra, sempre peca. 17. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz a paz. O mensageiro é aquela pessoa que você contrata para enviar uma mensagem para alguém. Se você contrata um mensageiro perverso, ele não entrega o recado de maneira correta, perde a hora, não entrega no prazo,
Então ele causa desgraça de quem o contratou, mas o mensageiro de confiança traz a paz. O versículo 17 fala sobre pessoas que nós contratamos como colaboradores. É necessário tomar cautela. Tem muitas pessoas que têm dificuldades de demitir colaboradores muito simpáticos e esses colaboradores estão muitas vezes causando prejuízo no negócio. Você não pode misturar as coisas. O fato de alguém ser muito simpático e ser muito bom na conversa e no trato não significa que a pessoa deve ser mantida na equipe. O trabalho deve ser avaliado de forma objetiva. Versículo 18. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. A repreensão, ela nunca vem para nos matar, ela vem para acertar o caminho. Se você aceitar a repreensão, você será aperfeiçoado a cada dia mais. 19. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. O versículo 19 fala de duas coisas. É bom quando nós realizamos um projeto, um sonho, nós ficamos alegres, e os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Isso significa que os que não têm juízo fazem o mal a todo custo para conseguir o que querem. Então, o 19, a mensagem é a seguinte: como é bom conseguir o que a gente deseja. É muito bom a gente realizar um sonho, um projeto. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Um primeiro sentido, uma primeira aplicação: os que não têm juízo não querem abandonar o mal da preguiça. Então, eles nunca vão realizar o seu projeto, o seu sonho. Como nós lemos aqui no versículo 4, que por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Então o versículo 19 aqui tem esse primeiro sentido. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Então, como é bom conseguir o que a gente deseja, mas os que não têm juízo e querem ficar na preguiça, não querem abandonar a preguiça, não vão realizar. Agora, uma segunda aplicação. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Os que não têm juízo fazem coisas erradas para conseguir o que querem. Então, eles conseguem, mas eles conseguem pelo crime, pela corrupção, pelo suborno. Os que não têm juízo, eles não querem abandonar o mal. E aí, por eles terem conseguido com a prática do mal, eles correm o risco de perder, invariavelmente perdem, sempre perdem, depois de algum tempo. Cedo ou tarde, eles são descobertos e eles pagam. Então o 19 é uma mensagem. Lute para conseguir o que você quer, porque é bom conseguir o que a gente deseja. Mas não faça nada errado para conseguir o que você deseja. Faça a coisa certa. Abandone o mal e siga os passos corretos para que o que você conseguir tenha segurança. 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Esse versículo ensina que você deve escolher os seus amigos e deve escolher andar com os sábios para que você se torne sábio, porque quem anda com os tolos acabará mal. O Salmo 1 fala isso, que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não para, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, nem fica perto naquelas rodinhas em que as pessoas ficam fazendo fofocas das outras pessoas. Mas antes ela procura seguir os mandamentos do Senhor, porque assim ela prospera os seus caminhos. 21. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. Desgraça persegue os pecadores por toda parte,
Pecador é o que faz a coisa errada. A palavra pecado significa errar o objetivo, errar o alvo. Então, o pecador é quem vive errando o alvo. Quem erra o alvo acaba na desgraça. Mas quem acerta o alvo, faz a coisa certa, será recompensado com a prosperidade. 22. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Esse texto fala que quando a pessoa cuida bem da sua administração financeira, da sua vida, em todas as áreas, ele vai deixar uma herança que vai abençoar os seus filhos e que vai chegar até os seus netos. Agora, os pecadores conseguem riquezas, mas fica para as pessoas honestas. Quando eles são presos, quando eles são descobertos, o produto do crime é convertido em benefício do Estado para projetos do Estado. Fica para as pessoas boas. 23. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. O texto está dizendo que muitas vezes a pessoa trabalha, produz bastante, mas na hora de encaminhar para os atravessadores, para os intermediários que são desonestos, esses intermediários pagam muito pouco pelo trabalho que foi produzido pelo agricultor ali. Eles não permitem que aquele que trabalhou consiga ter o proveito do seu trabalho. O versículo 23 está dizendo: quando você negociar com alguém, veja se a pessoa está pagando um valor justo pelo seu trabalho. Não deixe pessoas desonestas desonrarem o seu trabalho. Um homem, há algum tempo atrás, contou um testemunho na igreja. Ele planta pinos e mais outras árvores. E ele disse que chegou um homem e disse para ele que pagaria um certo valor pelas árvores que ele tinha reunido naquele período de 15 anos. Depois de uma semana, ele telefonou e disse: olha, eu tenho uma proposta melhor ainda. Se você fizer por tanto, eu te dou o dinheiro à vista. E esse tanto era menos ainda do que ele já tinha oferecido. E aquele homem ficou um pouco preocupado e ele foi orar e pedir a Deus conselho. E perguntou para o pastor dele: você acha que eu devo vender? E o pastor deu um conselho: não venda, porque ele ofereceu um valor abaixo do preço de mercado. Depois de uma semana, na hora de pegar as árvores, ele telefonou de novo dizendo que pagava ainda menos. Então ele está mostrando que ele é desonesto. Ele está mostrando que ele não valoriza o seu trabalho. Então vamos orar e você vai ser abençoado. Eles fizeram um propósito de oração. Depois de uma semana, chegou um homem que pagou o valor justo, à vista, sem reclamar. Ele disse: está aqui o valor. E o valor que ele recebeu foi honesto pelo seu trabalho. Versículo 24. Quem não castiga o filho não ama. Quem ama o filho, castiga enquanto é tempo. Um versículo que fala sobre a disciplina. Os pais têm essa responsabilidade de educar os filhos. Nós lemos isso aqui em Provérbios 10. Aqui em Provérbios, capítulo 10, no versículo 1. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Quando nós lemos Provérbios 10, nós comentamos que, para que o pai e a mãe tenham um filho sábio, é necessário que o eduquem enquanto estão com o filho. E agora aqui em Provérbios 13, que nós lemos no versículo 24, ele fala: quem não castiga o filho não ama, mas quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Enquanto você tem tempo, você que é pai, você que é mãe, até você que é avô e que é avó,
naquilo que você pode enquanto conversa com o seu neto, com a sua neta. Quando você pode trazer ensinamento, é necessário trazer o ensinamento enquanto é tempo. Quem mima demais o seu filho, depois vai amargar a decepção, a tristeza, porque aqueles que são mimados, que não receberam limite, eles acabam se envolvendo em muitas coisas erradas, porque eles não aprenderam sobre o limite. O limite, ele vem de Deus. O próprio Deus coloca limite no ser humano, dizendo que há limites sobre o que deve fazer e o que não deve fazer. E o versículo 25: as pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. As pessoas direitas, que seguem a sabedoria, que buscam relacionamento com Deus, que cuidam do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, que não ficam buscando necessidade da aprovação, daí elas não vão gastar o seu dinheiro comprando coisas que não podem comprar para agradar pessoas que não gostam delas. Então a pior coisa que existe é a ostentação. A pessoa querer parecer que é mais rica do que verdadeiramente é. Ela ostenta, ela gasta para comprar algo que ela não tem para agradar alguém que nem gosta dela. Então, fuja disso. As pessoas direitas têm bastante para comer porque elas cuidam da vida delas. Elas fazem a administração dos recursos que elas têm. E elas administram muito bem o seu tempo, o seu dinheiro, a sua família, a sua própria vida, os seus estudos, o seu negócio. E não ficam gastando tempo olhando a vida dos outros. Esse versículo fala que de pessoas direitas envolve também essa ideia de gaste bem o seu tempo. Seja uma pessoa direita na gestão do seu tempo. Porém, os maus, os que não administram bem o seu tempo, que não cuidam do relacionamento com Deus, que comem de maneira excessiva, que ficam buscando ostentação, aprovação dos outros, fazem o mal para si próprios. Esses passam fome. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pela meditação em Provérbios 13. Pedimos que o Senhor nos dê graça para que possamos seguir pelo caminho direito. Que o Senhor nos dê força para sempre querermos aprender mais e mais, para que possamos ser produtivos no teu reino. Ajuda-nos a odiar a mentira, ajuda-nos a fugir da necessidade de aprovação de outras pessoas. Nós já fomos aprovados pelo Senhor e é isso que importa. Que sejamos corretos e tenhamos uma luz para trazer conselho, orientação, ensinamento para os que precisam, que possamos fugir do orgulho e das brigas sem sentido, que possamos ser simples e que possamos guardar a correção em nosso caminho, que possamos andar com pessoas sábias, com quem nós aprendemos cada dia mais e mais, que sejamos pessoas sem pressa, para que possamos acertar e que o Senhor nos guarde daqueles que querem pagar menos pelo nosso trabalho, que são os desonestos, mas que nos nossos relacionamentos possamos encontrar pessoas honestas. Guarda-nos hoje e sempre para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.